Boa noite, boa noite. Começa agora nossa vivência do óleo essencial de limão siciliano. E eu queria agradecer a presença aqui de quem está aqui comigo ao vivo, viu? Véspera de feriado, olha, aqui no Brasil, que a gente tem aqui uma participante de Portugal. Tô me sentindo, gente, com a presença europeia aqui na aula. Ai, eu sei o quanto já é tarde lá, então muito obrigada, viu, Sandra, por estar aqui com a gente. E, e é isso. No finalzinho, não tem problema vocês não terem um óleo agora, mas vai ser muito interessante depois. Eu vou disponibilizar a gravação e aí vocês fazem essa meditação. Com o óleo em mãos, porque vocês vão sentir uma grande diferença, tá? Deixa eu aqui compartilhar. Cadê? Vamos ver se vocês conseguem ver a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela já? Estamos sim. Ai, obrigada, Bia. Calma aí que chegou uma mensagem aqui. Amanhã também é feriado aqui. Ai, pois é. Verdade, né, gente? Passo, tô esquecendo, gente. Oh, meu Deus do céu. Então tá joia. Ó, então aqui a gente tem o início da minha apresentação. Tomara que dê certo aqui, porque primeira vez que eu tô fazendo desse jeitinho assim, né? Normalmente eu já faço direto pelo PowerPoint e hoje eu tô fazendo direto pelo Canva, né? Então vamos ver se vai dar certo. Como que faz para ele passar pro lado agora? Vai, meu filho. Vamos ver se ele vai. Vai. Aí ele foi. Bom, pessoal, em 2017 eu entrei no mundo dos óleos essenciais e comecei a fazer pós-graduação em naturopatia na Unip, aqui em São Paulo. E o segundo módulo que teve nessa pós-graduação foi de aromaterapia. E eu fiquei, assim, tocou muito forte meu coração. Muito, muito forte. O primeiro óleo essencial que eu comprei foi de lavanda, né? Todo mundo, eu acho que foi assim, né? Começou pela lavanda. E foi algo, assim, muito transformador. Eu fiquei impressionada. Eu tava, assim, achando que era algo. Ah, um cheirinho. E de repente eu comecei a ver a diferença que ele começou a fazer na minha vida. Então, foi uma paixão, assim. Não sei se vocês já chegaram a estudar algo e de repente você se depara com algo que toca mais forte seu coração, e foi isso que aconteceu comigo nesse momento. E a professora que deu esse módulo lá foi a Maria Aparecida das Neves. Existem três mulheres que são as precursoras da aromoterapia aqui no Brasil, que é a Maria Aparecida, a Vera Guedes e a Sâmia Maluf, tá? E aí, o que que aconteceu? Como eu vi que eu gostei muito desse tema, aí eu quis beber na fonte. Então, eu comecei a procurar cursos fora, eh, pela escola francesa, escola inglesa de aromaterapia, e aí, de repente, eu entendi que a IFA era a maior, instituição e que levava muito a sério a aromaterapia, tanto que na Inglaterra, no NHS, eles têm, assim como no Brasil, que a gente tem as PICs agora, que é esse programa que eles têm esse programa dentro do SUS, que dá esse suporte para quem está com doenças, tal, com terapias alternativas, como aromaterapia, florais de Bach, acupuntura, yoga, constelação familiar, tem várias. Mas lá no NHS já tem há muitos anos, tá? Que a aromaterapia, ela ele é integrativo, ele auxilia com tratamento alopático também, tá? Então, eu comecei a entrar pela escola inglesa e achei a IFA, e aí fui procurando quem eram os professores para poder achar um curso que me desse esse certificado de aromaterapeuta clínica. E aí eu achei a Vera Guedes, que é uma dessas precursoras aqui no Brasil. E aí fiz o curso todo dela para ser aromaterapeuta clínica. E aí, com tudo, fiz prova e tudo mais e consegui ser membro
da IFA, tá? Que é a Federação Internacional de Aromaterapia. E ao longo desse tempo todo eu fui fazendo diversos cursos, né? Então, tem de menopausa, tem de TDAH, tem para crianças, eu acho que eu fiz uns 4, 5 de criança também. É que eu coloquei aqui dos aromaterapeutas mais importantes do Brasil e do mundo, né? Então, fiz com o Gabriel Modiai, que tem vários livros escritos. Aí tem a Maria Abramo também, que é uma professora incrível aqui no Brasil. O André Ferraz, que acho que a maioria conhece ele, né? Ele tem um curso que se chama Pele, Pele, Pele de Pétala, uma coisa assim. E ele é super famoso nas redes sociais também. Com a Mayra Castro, que ela é sensacional. Então, assim, fui bebendo nessa fonte e alguma coisa eu aprendi ao longo desse caminho e queria passar aqui um pouquinho para vocês de tudo isso, tá? Vamos lá, passa. Quer ver que agora vai de novo? Sabia? Tem que ter paciência na vida, tem que usar mais óleo essencial de limão aqui, viu, pessoal? Então é assim, a gente já entra aqui no óleo essencial de limão. Então, é uma espécie que é proveniente da família das rutáceas, que é essa família dos cítricos. E quando a gente fala dessa família, ela é uma família solar. Todos os cítricos, eles precisam de muita luz solar. Então, por isso que é um óleo essencial que ele tem essa solaridade. Normalmente, ele é um óleo essencial que são para pessoas que estão naquela escuridão, que estão na depressão, porque ele vai trazer esse 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 brilho do sol para dentro da pessoa, tá? Ela é nativa da Índia, mas é cultivada muito no sul da Europa, ali na Itália, tá? E para se obter esse óleo essencial, ele é de prensagem a frio, extração a frio, tá? No processo de destilação para se obter esse óleo essencial. Vamos mais uma. Agora, aí. Ah, então, e aí trazendo um pouco dessa força da família da rutácea, né? Porque é essa impressão solar mesmo que fica registrada no óleo essencial. Então, ele tem esse poder de fazer elevação do humor. E aí, qualquer um da família das rutáceas, então, bergamota, laranja, neroli, petitgrain, todos eles, o único que é um pouco diferente que é a arruda, que vem desse ruta, por isso que rutácea. E aí ele é também dessa família e traz essa leveza, assim, esse óleo essencial, ele traz essa leveza, ele traz uma... Tanto que quando você inala, você sente que acontece quase que uma limpeza na sua mente, você percebe, assim, uma clareza, ele tanto que ele auxilia muito no foco para quem tem TDAH. A pessoa que ela tem TDAH, ela tem muitos pensamentos disparando a cada momento. Então, você pensa numa coisa, de repente ele bifurca para mais duas. Então, quando você está trabalhando com esse óleo essencial, ele acaba trazendo um pouco mais de foco em cima daquilo que você está colocando atenção. E você para de ficar partindo a sua atenção para outras coisas também. Então, contudo, isso traz muito mais criatividade para você, tá? Então, eu super indico. E lembrando, né, como tem muitas mães que têm crianças, o óleo essencial de limão, ele é importante você utilizar a partir dos 5 anos, tá? Depois eu posso até disponibilizar com vocês óleos essenciais por faixa etária para poder ficar mais fácil. Ai, meu Deus, tem uma pessoa querendo entrar. Só um segundinho, gente. Deixa eu ver como que eu faço para deixar a pessoa entrar. Fran, eu vou te usar, hein? Vou te colocar como co-anfitriã aqui para poder autorizar as pessoas. Ok, pode colocar. Obrigada, viu? Não ingressou. Tipo, tem um monte de gente aqui que acabou não conseguindo entrar. Agora que eu vi. Desculpa, pessoal. Interromper. É, Então, o que que acontece? Esse óleo essencial, voltando na ideia aqui, eu vou disponibilizar com vocês então os óleos essenciais por faixa etária para poder ficar mais fácil. Mas o limão siciliano eu aconselho você a utilizar a partir dos 5 anos de idade, tá bom? Ele tem monoterpenos, eu vou falar daqui a pouco da composição química desse óleo essencial. O monoterpeno é ok, mas a questão é que tem éster,
tá nesse óleo essencial, e aí a gente começa a ter um problema porque de repente você não dilui tão bem, e aí isso pode ser um pouco tóxico, principalmente hepatotóxico para a criança, tá? Porque o corpo precisa metabolizar esse óleo essencial. E as crianças, elas têm ali um processo metabólico diferente de um adulto. Então, por isso que é importante a gente. Ai, vamos ver, agora até consegui agora liberar uma pessoa. Achei que não estava aparecendo, mas apareceu. Então, o que que acontece? É, Esse óleo essencial, ele vai ter uma ele vai te ajudar principalmente com a vitalidade, tá? Porque com esse impulso solar, ele ajuda a combater cansaço físico, mental, e com tudo isso, você acaba revitalizando o seu corpo e suas emoções. Já aproveitando essa frase para falar do tema dessa vivência, que é essa atuação nos quatro corpos, tá? Então, a gente tem a expansão emocional também com tudo isso, tá? Então, a gente pode dizer que os óleos essenciais cítricos, eles são o sol engarrafado. Olha que lindo, tá? Deixa eu ver aqui. Aí a gente tem o limão siciliano com o seu tom aromático, ele é de nota alta. Então a gente tem nota alta ou nota de cabeça, tem as notas médias e as notas de fundo, tá? Então quando você abre o óleo essencial ou quando você sente um perfume que tem o limão, ele é aquele primeiro aroma que chega é o do limão, tá? Porque ele é volátil, ele volatiza muito rápido, porque é um monoterpeno, tá? Da classe dos terpenos. Então, você sente rapidamente, e é por isso que ele atua rapidamente no nosso sistema límbico. O momento em que você inala, essas moléculas aromáticas, elas caem no seu bulbo olfativo e é passada uma transmissão para o seu sistema límbico, que é responsável pelas emoções. E a partir do momento em que você sente que acontece? Chegou no sistema límbico. Então, essas moléculas aromáticas, elas se acoplam. E na hora que se acoplam, dependendo do estado que você tá, o seu cérebro começa a disparar alguns neurotransmissores, tá? E aí você começa a sentir essa leveza, esse bem-estar. Então, nesse lugar, essa nota de cabeça ou nota alta, tá? Com relação aos cinco elementos, o limão siciliano ele está linkado na terra. E por que a terra? Porque o óleo essencial ele sai da casca do limão. Ali tem uns bulbozinhos que eles, quando você aperta, eles saem esse óleo essencial, o aroma do limão. E o que que acontece? Como ele é físico, você percebe que isso é o que te traz para o seu corpo físico. Principalmente por ser um monoterpeno, ele trabalha o seu sistema imunológico, porque este óleo essencial, ele aciona a leucocitagem. O que que acontece? A gente tem um sistema imunológico e quando você começa a utilizar ou por inalação ou por via dérmica, que você pode fazer a diluição e passar na pele, lembrando, sempre tem que diluir o óleo essencial de limão, tá? E aí você começa a perceber, aí já tem estudos que comprovam essa ação imunológica, porque ele começa a fazer o que? Os leucócitos a trabalharem mais, a se produzirem mais, na verdade. E aí você começa a aumentar o seu sistema imunológico. Você fica menos suscetível a doenças, a gripes, resfriados e tudo mais, tá? E o que que acontece? Agora vem a parte da segurança. Ele é fototóxico, tá? Então, o que que acontece? Quando você passa, você tem que aguardar no mínimo 12 horas para poder ter exposição ao sol, tá? Porque quem faz caipirinha aqui já tá cansado de saber que quando você vai espremer um limão, você queima toda a sua mão, fica com ela manchada quando você tá na piscina, praia. O óleo essencial é um pouco pior, tá? Porque você tá ali assim, com a essência do limão. Então é muito cuidado para se manipular o óleo essencial de limão. Então, quando você for fazer uma diluição, o que a IFRA recomenda é que seja feita no máximo a 2%, tá? E aí você passa na pele de noite para você começar a ter essa ação ao longo. E posso falar, ele é incrível porque o óleo essencial de limão, ele é bem paradoxal, tá?
Quando você tá triste, ele te deixa super feliz, ele te deixa com vontade de viver a vida. Mas quando você tá muito acelerado, fazendo várias coisas, você percebe que você já tá entrando num modo ali meio complicado. Se você inalar esse óleo essencial, ele te deixa tranquilo, ele te acalma. Ele tem esse poder mesmo de trazer o equilíbrio do seu estado de humor, do seu mental. Então, ele é bem paradoxal. Então, quando você for usar para dormir, quando você for usar à noite, pode ficar tranquilo, porque você vai dormir. Inclusive, você vai dormir muito bem. Tá? Quem tem problema de insônia, eu super recomendo fazer essa diluição a 2%, e aí você é, principalmente passa aqui na região peitoral, na região da barriga, tá? Ele é um óleo essencial que está linkado com o terceiro chakra, que é o nosso chakra do poder pessoal, tá? Pensando em diluição, você pensa, nossa, o que que é 2%, Eliane? 2%, faz uma regra de 3, tá? Depois, olha lá. 10 ml para 2% vão ser 6 gotas, tá? Então, pensa mais ou menos, né? 2%, 6 gotas, 10 ml. Então, se você tiver ali, 10 ml é mais ou menos uma colher, se eu não me engano, é uma colher de sopa, tá? 10 ml. Então, é isso. E aí você dilui em óleo fracionado de coco, óleo de amêndoa, tá? Que vai ser muito maravilhoso. É, Tem aqui, por exemplo, esses rolons, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver aqui, né? Tem esse rolonzinho aqui. Esse daqui é um rolon de 5 ml, tá? Então, se você vai colocar 2%, 3 gotas, tá bom? Então, você coloca ali metadinha do óleo vegetal, coloca as 3 gotas, completa com óleo vegetal e põe esse rolonzinho, tá vendo aqui, ó? E aí você pode passar e ir utilizando dessa forma. Tem gente que não gosta do aroma, então passa na sola do pé e põe meia. Oi, Bia, pode falar. Não, só porque eu vi aqui, 10 ml é uma colher de sobremesa, tá? Ai, Só para obrigada. informação. Sim, obrigada. Por isso que eu falei, eu não tenho certeza. Fiquei pensando, nossa, eu acho 10 ml tanto quando eu tenho que colocar ele. Eu fiquei imaginando que era a colher maior. Obrigada. Então, o que que acontece? Uma colher de sobremesa, 6 gotas, pessoal. Obrigada, Bia. Então é isso. E é muito importante ter esse cuidado, tá? Porque ele tem essas furano-cumarinas e elas acabam queimando a pele, manchando a pele, tá bom? Então, e agora a gente chega nos componentes químicos aqui. Então a gente tem ali um limão. O que que acontece? Os componentes químicos eles acabam mudando um pouco. Vai depender do lote. Se você quer muito saber qual que é do seu óleo essencial, você vai ter que ir até o fabricante e pedir para ele, olha, eu quero a cromatografia gasosa desse óleo essencial. E aí eles sempre fazem do lote, tá? E aí, por quê? Essa composição química é assim, maioria das vezes é 80% de monoterpeno, 8% de aldeído, 3% de álcoois, 4% de ésteres, 3% de sesquiterpenos, enfim. Mas o óleo essencial, ele muda, porque vai depender do solo onde estava plantado. Então, se choveu muito naquela região, tá? Então, o solo não vai estar tão ácido, vai estar mais alcalino, e tudo isso vai mudar um pouco a composição química desse óleo essencial, tá? Então, mas é isso, um óleo essencial que vem ali do sul da Europa, ele mais ou menos vai ter essa composição química aqui, tá bom? E o monoterpeno é um terpeno, né, que é formado por isoprenos, mas enfim, aí a gente entra muito na química, né? Vou trazer que ele tem majoritariamente mais D-limoneno, e esse D-limoneno é o cara que ajuda no nosso sistema imunológico, tá? Mas tem muito mais. Então aqui esse monoterpeno também é ele que tem essas moléculas mais voláteis. Se a gente pega um sesquiterpeno, quem conhece um pouco mais de óleo essencial vai pensar num frankincense, num patchouli, o cedro, eles têm tem mais quantidade de sesquiterpeno, então é um óleo mais denso, sabe? Um vetiver, por exemplo, quando você vai pingar um vetiver, ele não cai.
demora, assim, sabe? E são notas mais de fundo ou de base, porque são aromas mais que fixam o aroma, né? Eles são mais fortes, não são como os monoterpenos que são mais voláteis, tá? E o que que acontece? Eles atuam, principalmente o D-limoneno, ele atua muito como virucida, bactericida, tá? Eles reduzem bastante esses processos inflamatórios, sim, mas se você quiser para processo inflamatório, eu aconselho você buscar um sesquiterpeno. Um sesquiterpeno, ele é muito bom para ser anti-inflamatório, tá? Aqui ele já é muito mais analgésico. O monoterpeno ele entra muito mais na analgesia, asepsia, para combater vírus. Tanto que se você espirra limão no ambiente, assim, ele mata os germes do ambiente. É muito bom, tá? Ele também tem esse auxílio para poder diluir o muco, tá? Ele é mucolítico também. E auxilia muito no sistema nervoso, porque ele faz essa, como eu falei para vocês antes, ele faz esse equilíbrio para você conseguir nem quando você está muito agitado, ficar mais tranquilo e também quando você está muito down, puxar um pouquinho para cima. Então ele traz você para o equilíbrio, tá? E aí, pegando já o próximo componente químico, que é o aldeído também. Então, o aldeído ele é muito utilizado na perfumaria, tá? Mas ele pode ser irritante para a pele, tá? Mas aqui, o aldeído, ele tá em menor percentual, assim. Tem óleos essenciais que são muito mais, eh, que tem muito mais presença de aldeído, não é o caso do limão. Mas ele ajuda demais como um relaxamento do sistema nervoso central, tá? Então, o que que acontece? Ele tem essa ação sedativa, esse componente químico, tá? Então, para quem, por exemplo, tem insônia, óleos essenciais que contêm mais aldeído, eles ajudam demais, assim. Um que tem muito é o capim-limão, tá? O capim-limão, ele tem, se eu não me engano, ele tem em torno de 80% de aldeído. Por isso que ele precisa ser muito diluído, porque é isso, irrita a pele, tá? Mas é um óleo essencial incrível para pessoas que estão muito irritadas, burnout, quando a pessoa tá muito ali em cima, assim, com o mental muito atrapalhado já, um óleo essencial de capim-limão vai muito bem, tá? Mas voltando aqui pro limão, como ele tem o próprio limão ele tem essa sinergia desses componentes químicos e que vão auxiliar muito ali, juntando o monoterpeno com o aldeído, ele auxilia muito, principalmente quando você tá com estresse, com ansiedade, então ele vai dar uma super, acalmada, tá? E agora a gente entra aqui nos quatro corpos que a gente fala que é o corpo físico, emocional, mental e espiritual, tá? Então, o que que acontece? O nosso corpo físico é esse aqui, tá? É o nosso físico, é o que a gente sente, e a gente tem que lembrar que normalmente a gente não sente a nossa barriga, a gente não sente nada, né? Quando a gente tá bem, a gente não sente parte nenhuma do corpo, mas quando você tem algum problema, ele te avisa. Você sente um certo incômodo, uma dor na articulação, gases, aí você começa a sentir um estufamento. Então, o seu corpo te avisa quando você tá com alguma coisa diferente ali. E aí você sabe que você tem um estômago, aí você sabe que você tem um pulmão quando ele tá ali tossindo e tudo mais. Então, é a nossa vitalidade ali que tá comprometida. E aí você sabe porque o seu corpo começa a te avisar, tá? Na parte emocional, é ali onde moram os nossos sentimentos, certo? Então, quando a gente está muito alegre ou quando a gente está triste, e assim, quando você percebe esse desequilíbrio, você normalmente vai para o mental, porque aí você começa a tentar entender o porquê que você tá daquele jeito. E aí o mental está relacionado com os pensamentos, com crenças, com padrões, com hábitos, tá? E a parte espiritual é essa conexão, conexão com o divino, conexão com o universo. Cada um gosta de trazer de um ponto de vista, né? Mas é isso, é essa conexão com a essência, com a criação, tá? Então, olhando esses quatro corpos, é importante perceber que às vezes começa no mental. Às vezes acontece algo e você começa a pensar naquilo.
No momento em que você começa a trabalhar o pensamento, isso gera uma emoção para você. Só que o tempo que você fica nesse emocional é que vai talvez levar esse problema para o seu físico, tá? É, Imagina agora uma maçã linda, bem vermelhinha. Ela quase que transpira, assim, aquelas aguinhas, assim, que ficam ali lindas, assim, sabe? E aí, imagina que você vai dar uma mordida nessa maçã. Você vai sentir aquele crack da maçã, sabe? E mastigar. E ela tá bem suculenta, essa maçã. Então, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, vocês estão só imaginando isso. E aí, de repente, seu corpo reage a essa imaginação que você teve. Seu corpo saliva. Tem pessoas que, quando eu conto isso, eu falo sobre a maçã, ou uso o exemplo de uma melancia mesmo, a pessoa começa a salivar, porque imaginou tudo isso. Agora, pensa um processo, uma pessoa que trabalha numa grande empresa. Estou falando de mim mesma, que quando eu trabalhei em multinacional era assim. Eu tinha um monte de coisas assim e que ia acontecendo ao longo do dia, assim, era muita coisa, muita coisa. E aquilo começava a esquentar, eu sentia a minha cabeça esquentar e eu ficava com azia, eu tinha muita azia. E o que que acontece? Aquele pensamento de não vai dar tempo, não vai dar tempo, aquela sensação de ai meu Deus, eu não vou entregar o melhor, eu não vou entregar o melhor. E uma pressão. Isso estava fazendo o quê? Meu mental, meu emocional ficar abalado e isso por muito tempo. E quanto mais tempo você fica com esse processo mental ali, mais o seu emocional vai ficando abalado e nisso você transfere isso para o seu corpo físico, tá? E aí o que que acontece? Ah, mas e aí, Eliane, que horas entra essa parte espiritual? Pois é, a sua vibração ela cai. Quando o seu emocional cai, a sua vibração cai. E aí você perde a fé. Você começa a não mais fazer contato com a fonte. Você para de ter fé. E é essa a questão. Por isso que eu quero trazer o limão agora para vocês, para poder mostrar o quanto você. Às vezes o processo acontece de dentro para fora. E o limão, ele vem de fora para dentro trazendo tudo isso. Aqui, então, no corpo físico, ele traz bactericida, antisséptico, imunoestimulante, que nem eu falei para você, hemostático, purificador, anti-esclerose, sudorífero, febrífugo, reduz a febre, hipotensivo, né, que reduz a pressão sanguínea. Aqui eu quero até lembrar uma coisa para vocês. Tem gente que gosta de fazer mistura de óleos essenciais e isso é muito bom, tá? Mas para quem tem pressão, por exemplo, muito baixa, ele às vezes vai ser ruim esse óleo essencial, porque pode cair a sua pressão também, tá? Se você já tem uma pressão muito baixa, talvez não seja tão bom usar esse óleo essencial, tá? E tem gente que aí você vai pensar assim, bom, e se eu usar um óleo essencial de alecrim, que o de alecrim sobe a pressão? Então, percebe? Precisa ficar de olho em todas as propriedades dos óleos essenciais, porque todo mundo acha que é só um cheirinho, mas isso pode trazer problemas para você se você não souber o que que cada um faz, tá? Então, assim, se você tem já a pressão arterial muito baixa, pode ser que ele dê uma queda ainda maior de pressão para você, tá? Então, toma cuidado. Usa só um pouquinho, tá? Não deixa ligado o aromatizador ali de eterno. E outra coisa, pessoal, se você quer utilizar, por exemplo, é o meu aromatizador, tá? Então eu ligo ele aqui, ó, e ele começa, não sei se já dá pra ver a fumacinha dele aqui, ó, tá? A dispersar o óleo essencial no ar. O que que acontece? O nosso sistema olfativo, se você deixa ele muito tempo ligado, ele pode sobrecarregar. E aí isso vai ser pior para você, ele não vai ter o efeito esperado. Então, se você for ligar, deixa ligado por no máximo 15 minutos, tá? E faz isso umas 3 vezes por dia, tá? Não deixa ligado o dia inteiro, porque isso pode te trazer dor de cabeça, pode te trazer um cansaço, sabe? Mais cansaço, porque você vai estar sobrecarregando seu sistema olfativo, tá? Então é muito importante. Vai ligar, deixa 15 minutinhos, desliga. Depois mais 15 minutinhos e no máximo 3 vezes por dia, tá bom? Então é isso. E aí, voltando aqui.
ele tem essa ação de carminativa, então promove esse alívio de flatulências, tá? Ele é super digestivo, esse óleo essencial, então tudo que fala do sistema digestivo aqui, o óleo essencial de limão vai ser muito bom, tá? Adstringente, diurético, desintoxicante, antiácido e tônico e estimulante do pâncreas, tá? É um óleo essencial realmente muito, muito bom. Como eu falei, ele é meu favorito, né? Então, assim, aqui no corpo físico, trazendo esse cuidado para a pele, para a mucosa, então ele reduz a oleosidade da pele. Então, se você utilizar com óleo de coco fracionado, aloe vera, você dilui ele, passa na pele para reduzir essa oleosidade, auxilia nesse tratamento de acne também, tá? Ajuda nessa cicatrização. É muito, muito bom. Alívio de sintomas de gengivite, herpes. Ó, é que assim, ele auxilia em tudo isso, mas, por exemplo, para herpes, eu já falo assim, pessoal, se você tá com herpes, vai pro óleo essencial de melissa. Não tem igual. Meu marido, ele tem. E aí, quando ele começa a sentir uma dorzinha, quem tem herpes, volta e meia, quando baixa a imunidade, a herpes vem. Ele fala, né? Nossa, vai dar herpes, porque ele sente, tipo, uma coceira, ele sente um incômodo já perto do lábio dele. E ele já fica andando com o rolãozinho dele de. Ele tem no carro, ele tem no escritório, aqui em casa, porque quando ele começa, ele já passa, porque vem do nervo do trigêmeo. E aí ele já passa em toda essa parte. Ele pegou de dia a sensação, ele nem levanta a herpes, ele não estoura. Então eu já prefiro um óleo essencial de melissa, que vai ser muito, muito, muito melhor. Já vai ser muito mais eficaz, tá? Para isso. Mas ele auxilia também. Quem não tem cão, caça com gato, né? O óleo de melissa é bem mais caro. Então, se você tiver o de limão, usa. Mas se você tem essa questão com herpes, já compra o de melissa, porque é um super investimento, tá? Então, ele é muito benéfico também contra frieiras. Para frieira, por exemplo, eu já gosto. Eu já gosto muito. Olha meu microfone querendo dar. Calma aí, deixa eu só ver que eu tô. Só um segundinho, pessoal. Qualquer coisa, se vocês perceberem que meu áudio tá ruim, alguém abre, grita aqui pra mim, tá? Então, por exemplo, para frieira, eu gosto muito da melaleuca, tá? Então, é interessante você fazer uma mistura, talvez, de limão com melaleuca, ou então da melaleuca com tomilho, tá? É isso. Elimina verrugas. Realmente, o limão ele para eliminar essas verrugas. Tem umas crianças que tem no joelho, assim, aquelas verrugas. Você passa o óleo essencial de limão, ele é incrível, tá? É diluído, tá, pessoal? Diluído. Tem. Então, ele fortalece essas unhas, fortalece. Aí eu já falo assim, ai, gente, mistura com a melaleuca, porque você vai ter um efeito muito maravilhoso. Melaleuca e limão. Você vai ver. Assim, eu lembro da mãe de uma amiga minha, a gente buscando a criança na escola, ela, ai, ele, olha minha unha, parece um papel, tá tudo quebradiço, o que que eu faço? Aí eu falei, ai, eu gosto muito da melaleuca, passa a melaleuca com limão. Aí ela falou, tá bom. Aí ela tinha lá os dois. Ela assim, Eli, olha minha unha. Ela veio depois de um mês contando que a unha dela tava. É muito bom, tá? E aí, para o sistema circulatório, que a gente já tinha comentado antes, ele é muito bom, ele melhora muito essa circulação, tá? Ele fortalece essas veias mais varicosas e auxilia nesse tratamento de arteriosclerose, ele desintoxica também o sangue, tá? O excesso de gordura e toxina. Um outro óleo essencial que auxilia nesse e também na compulsão alimentar é a toranja, que também é da família da rutácea. Para o sistema digestivo, então, indicado em casos de obesidade. Ai, foi. É, porque quando você inala, ele auxilia muito para quando você tem aquela fome. Nossa, deu um branco agora, quando você tá. Até eu tô um pouco disso agora. Como que é o nome, gente? Esqueci agora, daqui a pouco vem, tá? Mas quando você tá com muita ansiedade, acaba comendo mais do que quer, o óleo essencial de limão é muito bom. E se você diluir ele na região da barriga, vai ser excelente, tá? E aí, como eu disse para vocês, auxilia em todo o sistema digestivo. Qualquer questão que você tiver, acidose, ele vai ser muito bom, tá?
E voltando aí para o sistema respiratório e imunológico, mais uma vez, né? Então ele auxilia muito em gripe, resfriado, tá? Dor de garganta. Já vou até aproveitar esse momento de falar aqui, porque, por exemplo, se você tá com gripe, resfriado, vai ser muito tigela. Ai, gente, que tá parecendo só um segundinho, tipo, É só olha aqui, aqui ou tá falhando? tá falhando. Eu tô, Pra mim também Tá, tá né? falhando. Tá Uhum. ruim o som. Eu achei que era minha internet. vê se melhorou agora, pessoal. Vê se eu, Melhorou? É, eu, por enquanto. É porque tá. o problema é que tá instável, entendeu? Você tá falando bem, aí do nada some a sua voz e depois volta a sua voz, sabe? Tá, bom, vai me falando mesmo. Como eu vi que tava, eu tô assim mexendo, eu tava assim, ó. Aí eita, acho que tá ruim. Então, mexi aqui, vamos ver se vai. Então, o que que acontece? Você pega uma panela de água bem quente e aí você joga ali umas 3 gotas de limão e bota uma toalha por cima e inala. É forte, tá, pessoal? Vem forte aquele, porque ele volatiza muito rápido, ainda mais na água quente. E aí você inala, porque ele tem essa ação mucolítica, tá? E aí ele auxilia muito para quando você tá com essa garganta ruim e tudo mais. Mas ele é muito bom, é. Mas o que eu gosto mais, que é mais eficaz, igual o que eu estava falando da herpes, é o óleo essencial de eucalipto, tá? O eucalipto globulus, principalmente, tá? Ele é muito bom, porque ele aquele cheiro do eucalipto, né, que ele é mais, nossa, eu não sei como dizer, né, mas ele é tipo hortelã, assim, sabe aquele cheiro? Nossa, como que eu posso dizer esse nome para você? Enfim, o que que ele faz? Quando você inala, você tá com tudo, tipo, travado, né? Você não consegue nem respirar direito com tanto muco. Ele limpa na hora esse muco, assim. Ele faz uma limpeza total da sua mente. Ele é muito maravilhoso. Mas você tem que fazer essa inalação na água quente, pelo menos umas 2 vezes por dia, a cada 12 horas, por uns 3 dias, tá? Então, isso é um tratamento maravilhoso para quando você tá resfriado, com gripe, tá? Uma outra coisa, para quem tá com tosse, com a garganta doendo, eu sempre aconselho pegar a melaleuca, você coloca umas 2 gotinhas de melaleuca numa água meio morninha, mexe bem a água ali, porque o óleo essencial e a água eles não se misturam, então é melhor quebrar o máximo que você puder. Aí você pega e faz um gargarejo com esse óleo essencial e ele vai alojar um pouco de óleo essencial na sua garganta. E é incrível porque ele é um óleo essencial antibiótico, o óleo de titri, a melaleuca. E aí você vai fazendo também esse tratamento agora nesse período que tá todo mundo. Gente, vocês não têm noção, ontem eu fui pro hospital com meu pai e ele é da Prevent Senior. Meu, assim, tanto velhinho, tudo ruim. Assim, eu não acreditei, assim, porque meu pai tá com dengue, mas os velhinhos ali, tudo com influenza, todo mundo muito mal. Meu filho estudava na escola que os filhos da Bia estão agora, né? Meu, eles estavam me falando que semana passada tinha, tipo, quase metade da sala também, tudo com gripe. Então, assim, é um momento mais complicado, né, do ano, que realmente as pessoas ficam mais suscetíveis a esses vírus. Então, é um ataque muito bom para se fazer contra esses vírus, tá? E se você pode também misturar na hora da inalação, misturar o limão com o eucalipto, mas se você já tiver muito ruim, já manda ver no eucalipto, tá? Para criança, o único óleo essencial que dá para utilizar, que contém óxido, que vai auxiliar na quebra do muco, é a Ravensara aromática, tá? Se você usa outro óleo essencial, isso pode causar broncoespasmos nas crianças, e principalmente se elas já estiverem na crise, tá? Se elas já estiverem mal, tossindo muito, então a criança começa a ter uma questão respiratória muito forte, vai ter que parar no hospital. Então, é muito importante você tomar cuidado com qualquer óleo essencial que tenha óxido, tá? O único que tem um pouquinho de óxido, mas que é tolerável para criança a partir de 6 anos, tá? De 6 anos ainda, é o óleo essencial de eucalipto, não, de Ravensara aromática, tá? Para criança.
Se você quer auxiliar ela, um óleo essencial que vai funcionar muito bem, mas não nessa velocidade que a gente quer, é o de gerânio para criança, tá? Tem outros também. É que eu gosto bastante do de gerânio. E ele é tolerável ali para 2 anos, você já pode utilizar ele, tá? Então é isso. Qualquer coisa vocês vão abrindo o áudio aí, porque eu não tô conseguindo ver vocês. É muito ruim, né? Eu vejo só algumas carinhas aqui, tá? Então, aqui no corpo emocional. O óleo essencial de limão, segundo o Gabriel Modiari, ele já refresca e clareia os pensamentos, tá? Ele é um óleo essencial, ele traz a comparação igual ao óleo essencial de rosa. Mas só para vocês entenderem o que que é o óleo essencial de rosa, para quem não conhece. A rosa damascena é um óleo essencial mais caro que tem. Para você conseguir 1 litro desse óleo essencial, você precisa de 8 toneladas de pétalas de rosas. Vocês conseguem imaginar o que que é 8 toneladas de pétalas de rosas para ter 1 litro, assim, 1 litro? É isso. Então ele é caríssimo. 98% da produção vai para a indústria de cosmético, tá? Então, assim, é um óleo essencial raríssimo, belíssimo, maravilhoso, contém mais de 320 elementos químicos. Então, o óleo essencial de rosa, assim, ele é, assim, é a coisa mais maravilhosa que existe, tá? E ele compara o óleo de limão ao óleo de rosa para você. Por isso que eu tenho que repetir milhões de vezes que é um óleo essencial muito especial de limão e que ele não tá ali muito falado. Vocês viram como ele é versátil, como ele auxilia? Então, e o que que acontece? O que que é o melhor aqui que o Gabriel Modiai? Eu fiz um curso com ele, foi incrível, assim, ele tem uma sabedoria, assim, que eu não tenho nem o que falar, assim, parece que ele recebe as informações do divino mesmo, né? Então, assim, ele traz, assim, que pode abrir o coração, alivia os medos dos envolvimentos emocionais, né, que pode ter, e sabe aquela questão de pessoas que têm medo de ter contato com pessoas? Tem pessoas que assim, têm preocupação de ter uma proximidade. O óleo essencial de limão, ele quebra isso. Ele te auxilia a ficar mais aberto às pessoas, tá? Então, tem pessoas que têm um... É muito engraçado, né? Meus filhos, eles estudaram na escola Waldorf e lá eu lembro que um dia a professora falou assim: Ai, hoje o Martin comeu agrião. Aí eu olhei para ela: Por que que você fez isso com o meu filho, coitado? Por que que você deu agrião para ele? Credo. Eu falei: Eu só fui aprender a comer agrião depois de velha. É muito forte o agrião. Aí ela começou a rir. Ela, Eli, quando a gente está nessa primeira infância, é muito importante a gente apresentar todos os sabores para as crianças. Porque o que que acontece? O primeiro tato que a gente tem é no paladar, tanto que a criança coloca tudo na boca, certo? Então é importante eles conhecerem esse ácido, conhecerem o amargo, o pungente. É muito importante elas, pequenininhas, já terem contato com todos esses tipos de sabores, porque quando lá na frente ela se deparar com uma pessoa um pouco mais ácida, uma pessoa um pouco mais amarga, vai ter uma facilidade de conversa com essa pessoa. E eu, ai, que coisa linda isso, né? Pois é. Se por acaso agora você se sente um pouco ácido, ou se você encontra uma pessoa ácida, você já vai lá e oferece um óleo essencial de limão para ela. Ou se você se identifica, você já pode utilizar. Porque é isso. Pessoas que são ácidas, né, que tem aquele sarcasmo ali, que sempre está naquele modo provocativo, elas têm o hábito de guardar emoções muito destrutivas dentro delas, entende? Então aí quando a pessoa vai abrir a boca, o que que ela vai trazer? Esse tipo de comunicação. Então, é uma pessoa que está amargurada e tudo mais, e o óleo essencial de limão vai ser excelente para ela. É uma pena, mas essas pessoas elas não procuram ajuda, tá? É difícil chegar uma pessoa assim para mim. É muito difícil. Essas pessoas, elas não sabem que elas são assim, tá? Elas acham que elas estão donas da razão, que elas são as vítimas do mundo. Então, infelizmente, elas não chegam. Mas se você tem uma pessoa que você conhece, dá de presente para ela. Olha, limão tão gostoso. Olha que cheirinho bom. Para deixar sua casa gostoso, tá? Engana a pessoa. Ai, gente, mas é. E aí, trazendo agora um pouco também do corpo mental. Então, assim, promove clareza nos pensamentos. Como eu disse lá atrás, é um óleo essencial que, como ele tem essa nota de cabeça, essa nota alta, ele auxilia muito nessa limpeza de pensamento. Quando você
sabe, pensa muito, muito pensamento, um em cima do outro, assim, que um leva ao outro. Esse óleo essencial, ele traz uma clareza, ele traz uma limpeza dos pensamentos, assim, e ele também vai dissipando o padrão de pensamento negativo. Esse padrão de pensamento negativo, ele vem muito mais da infância. Normalmente acontece em algumas coisas, tipo bullying, algum tipo de ferida emocional ali na infância, pessoas que tinham que cuidar da gente, acabava maltratando a gente. Então, acaba causando algum trauma ali. E aí você acaba sempre esbarrando nessa feridinha nos dias de hoje. Aconteceu lá atrás, mas isso acaba sendo gatilho para a gente nos dias de hoje. Então, o óleo essencial de limão ele consegue ir dissipando esse padrão de pensamento negativo, tá? Então, nos leva a ter uma quietude mental, uma tranquilidade, porque para quem não sentiu ainda, pessoal, óleo essencial de limão, pega o limão siciliano e dá uma esfregadinha assim na casca, que você já vai sentir esse óleo essencial, você vai entender o que eu tô falando. Ele te traz uma paz de espírito que não tem igual. É muito gostoso mesmo. E é disso aqui que o corpo mental precisa. Limpar esse bando de pensamento aí, tá bom? Para poder trazer essa clareza. Ai, passo dois. Vamos voltar. E agora entrando aqui nesse corpo espiritual, a Valerie Warwood, ela é ela é antiga na aromaterapia, assim, eu tenho um livrão dela gigante, adoro, adoro, porque ela traz muito, ela é uma autora que ela traz muito essa questão da parte mais energética do óleo essencial. E aí aqui ela afirma que a fragrância do limão possibilita uma meditação mais profunda e descreve o óleo como útil na limpeza espiritual. Ó. Seu apoio e estímulos colaboram para a limpeza do canal do acesso ao nível espiritual. Promove uma verdadeira faxina nos canais de acesso à parte divina do ser, que podem estar sendo motivo de obstrução gerada por pensamentos e sentimentos negativos ou ácidos. O aroma de limão expulsa tudo que não está de acordo com a luz da consciência elevada. Ai, gente, é isso, é isso. Nessa frase, ela traz tudo que eu estava falando para vocês até agora. É impressionante, assim, porque é como se, assim, a gente tem um tubo, né? De conexão com o divino. E às vezes a gente fica com um monte de meleca ali parado nesse tubo, porque vão acontecendo coisas, nossa vida é cíclica, coisas vão acontecendo com a gente. Mas se a gente não está atento e não se cuida, isso começa a acumular. Isso começa a acumular, vai virando uma bola de neve. Então, por isso que eu falo, o óleo essencial de limão é um óleo que ele tem que estar presente na sua vida. Ele não tem fito-hormônios que podem te prejudicar de alguma forma. Então, você pode usar ele assim à vontade, tá? Então, eu super aconselho assim utilizar o óleo essencial de limão sempre na sua vida, tá? Então, aqui trazendo aqui falando da Valerie de novo, como ela é conhecida como essa força na área espiritual, né? Então, ele faz essa limpeza dos campos sutis, então, né? Aí o Gabriel Mojai aqui falando mais uma vez que ele vê o óleo de limão como um tônico para o Shen, para o espírito, tá? Principalmente quando tem essa rigidez mental ou tristeza. Lembra que eu falei para vocês, por ser uma rutácea, que é um óleo essencial, é uma família que precisa de muita luz do sol para poder fabricar ali seus limões, né? Para poder produzir, né? Uma árvore muito próspera, ter muitos frutos cítricos, ele precisa de muita luz solar. Então é isso, né? Até a Valerie fala que é como se fosse o sol engarrafado. E é isso, o Gabriel fala dessa ativação do terceiro chakra. Vamos passar. Tá? Salvatore Battaglia, eu tenho um curso que ele está à venda no Hotmart, que ele fala sobre todos os óleos essenciais em cada chakra, tá? E esse curso, ele foi muito baseado nos livros do Salvatore, ele é sensacional, ele também é da IFA, ele traz muitos cursos para gente dentro da IFA também, tá? Então, como ele é mais focado, né, nessa prática da fisiologia, na prática clínica, né, ele menciona
ele acaba mencionando também, porque não tem como. A hora que você resolve seu corpo físico, você automaticamente você vai levando tanto os seus pensamentos, o seu emocional, e nisso você consegue alcançar esse campo espiritual. Não tem jeito, né? O excesso de pensamento, ele acaba nos podando, nos limitando a esse acesso do modo meditativo. Tem uma frase, eu queria tanto lembrar quem foi que falou, mas acho que vocês já ouviram, né? Que a gente reza para falar com Deus, mas a gente medita para que Deus fale conosco, entende? Então, por isso que o limão ele é muito importante. Queria tanto lembrar quem foi que falou isso, acho tão bonito, porque é isso, a gente reza para conversar com Deus, mas a gente medita para Deus falar conosco. Quem faz meditação, tem isso como prática diária, sabe que a meditação, ela é um momento muito maravilhoso porque você faz, né? Você fica consciente, limpando a sua mente. E no momento em que você está ali com a mente com total presença do seu corpo, com as rédeas da sua vida na sua mão, e com seus pensamentos controlados, de repente chega um insight, parece que ele entra no meio da sua cabeça, você fala, meu Deus, não fui eu que pensei isso, você tem claramente, assim, você fica muito claro que aquilo não veio de você. E é nesse momento em que Deus conversa com você, mas isso é uma prática. Tanto que teve um momento da minha vida que eu estava meditando muito e isso aconteceu e foi incrível, mas foi só uma vez, tá? Que aconteceu comigo. E olha que interessante. A Fran tá aqui. Eu e a Fran, a gente estava se encontrando desde outubro, todos os dias, 5 e pouco da manhã, para fazer meditação. Tem por volta de um mês, né, Fran? Que eu não consigo mais acordar no horário para poder estar lá com ela fazendo essa meditação. E tem mais ou menos um mês que a minha vida tá de ponta cabeça por conta de um monte de mudança que aconteceu na minha vida. Então é isso. Eu fico tão cansada por conta de tudo que foi acontecendo que eu não estou conseguindo acordar na hora para meditar. E, na verdade, eu tinha que fazer a força para estar ali meditando para conseguir alcançar esse nível de conversa. Quer dizer, conversa não, né? Deus conversar comigo, ele trazer essas mensagens para mim. E é isso, no momento em que a gente está mais conflituoso assim na nossa vida, a gente começa a deixar de lado essas práticas que são as mais importantes, tá? Então, trazendo aqui uma vivência real assim, de que o quanto é importante você priorizar isso, tá? Fran, amanhã a gente se encontra, tá? Sexta-feira Santa, 5:30 da manhã. Hoje, você acredita que hoje, quando eu sentei, eu pensei em você, porque aí nunca mais ali veio. Meu, Mas hoje eu acordei, tá. se eu não me engano, eu acordei hoje, era umas 6:10, assim, eu fiz assim, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir levantar às 5 horas da manhã, o que está acontecendo, Senhor? Mas vai dar certo, agora as coisas estão se encaixando na minha vida, tá? Eu troquei meu filho de escola, ele tá ficando feliz de novo, eu também já tô ficando feliz, então vai dar certo, tá? E aí, a gente voltando aqui, eu trago um pouco as palavras da Patrícia Davis também. Ela é uma aromaterapeuta incrível. Ela não é tão mística, é tanto que o livro dela é assim, ó, Aromaterapia de A a Z. Eu tenho esse livro dela também. E ela, assim, mas ela também traz essa questão de, tipo, ele levanta o astral. Não tem jeito. Todo mundo que vai experienciar o óleo essencial de limão vai sentir esse benefício de se sentir bem. Quem é que nunca acordou de manhã e pensou, meu Deus, quero voltar para a cama? Se você tiver um óleo essencial de limão, manda ver. Já inala ele porque seu dia vai ser diferente. Ele vai mudar tudo, tá? Então é isso, aqui traz um resumão. É um agente medicinal largamente usado para tratar infecções, febres, situações de desequilíbrio, tá? E limpa todos os sistemas do corpo, tá? Ajuda a restabelecer a harmonia do corpo, mente e do espírito, tá? E aí, olha só, agora a gente chega na nossa meditação. Então, queria pedir para vocês, quem tiver um óleo essencial de limão, pinga umas gotinhas. Você pode pingar uma gota assim na palma da mão e inalar, tá? Para quem não tiver, eu vou pedindo para fechar os olhos, tá? Fecha os olhos. Puxa o ar pelo nariz.
Solta pela boca e vai fazendo esse processo de ir aquietando a mente. Imagina que quando você puxa o ar, você puxa essa alegria, essa solaridade do óleo essencial de limão, essa paz. E quando você solta o ar pela boca, você está deixando ir embora seus medos, está indo embora suas angústias, e você vai fazendo esse processo de purificação do seu ser. Agora começa a puxar o ar por 3 segundos, segura por 1 segundo e solta por 6 segundos. Leva a atenção para sua cabeça, relaxa os músculos da face, leva a atenção agora para o seu trapézio, relaxa seus ombros, continua na contagem da respiração. Relaxa seus braços, suas mãos. Relaxa o peitoral, sua barriga. Cada exalação, percebe seu corpo ficando cada vez mais pesado. Relaxa o seu quadril, as suas pernas. Relaxa os seus pés. Sente o aroma fresco e cítrico. Você agora está com o controle total do seu corpo. Se você perceber que alguma parte do seu corpo voltou a tensionar, através da respiração, relaxa de novo essa parte do seu corpo. O óleo essencial de limão, ele vai levando para todo o seu ser essa paz, essa calma. Agora observe a sua atenção, suas emoções. Não se julga. Percebe como você está se sentindo hoje. E imagine esse óleo essencial de limão tocando esse seu espaço emocional, dissolvendo qualquer tipo de peso, de tensão, ou esse sentimento que não serve mais e que fica voltando. Através da respiração, exala essa sensação. Imagina como se fosse uma brisa que refresca e sopra dentro do seu coração.
E agora leva atenção para os seus pensamentos. Às vezes vem alguns pensamentos de julgamento, às vezes vem alguns pensamentos que acabam te fazendo levar para outros pensamentos. E agora é o momento de você fazer essa presença para você. O limão ele começa a entrar nessa área dos pensamentos, a dissolver tudo isso, como se fossem nuvens que se abrissem no céu e a sua mente fica como tudo limpo e azul, como o céu. Ele limpa esse excesso de ruído, começa a trazer clareza e presença para você. Agora eu quero que você imagine que do meio do céu começa a vir uma luz dourada. Essa luz dourada ela entra pelo topo da sua cabeça e começa a iluminar com dourado todas as células do seu corpo. Esse dourado é a conexão com o divino. E esse dourado começa a permear todo o seu corpo. Você começa a perceber você todo em dourado. Começa a se ver todo em dourado. E nesse momento você se sente pertencente. Você sente, você pode sentir essa conexão com esse eu superior, com Deus, com o universo, o divino, ou como você gosta de chamar. O óleo de limão te eleva, purifica seu campo sutil e te conecta com a luz. E agora você se sente seguro, guiado, completamente inteiro. Agora eu peço 3 respirações profundas. E devagarzinho vai mexendo suas mãos, trazendo sua atenção para cá. Pode abrir os olhos no seu tempo. Deixa eu ver vocês aqui um pouquinho. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat também. Ele tem algumas perguntas no chat. Vamos lá, onde comprar óleo assim? Aqui, calma aí antes. Pode raspar as cascas. Sim, na hora, eu acho que foi naquele momento de raspar, você sente o aroma do óleo essencial muito forte, então ele serve também para você sentir esse aroma, tá? Ele tem muito óleo essencial, a casca do limão, então pode ser sim. Onde comprar o óleo essencial de limão? O óleo essencial do limão, ele não é um óleo essencial caro, tá? Então, teoricamente, não deveria ser adulterado, tá? Mas eu prefiro que vocês comprem óleos essenciais. Ó, o óleo que eu mais gosto que vende aqui no Brasil é da Tisserand, tá? Tem o óleo essencial da doTERRA também, que é muito bom. Eu não curto muito o marketing da doTERRA, mas o óleo essencial deles é muito bom. A WNF, tá? Também é uma marca muito bacana de óleo essencial. Que mais? Deixa eu pensar. E, meu, para quem for viajar, as marcas de fora normalmente elas são super boas. Nos Estados Unidos tem a Plant Therapy, que é muito boa. Na Inglaterra tem a da Penny Price, que é incrível. São os melhores, para mim, os melhores óleos essenciais são os da Penny Price, tá? Da Inglaterra. Tem um da Itália também, que eu esqueci o nome agora, mas também que é muito bom.
Mas é isso, depois qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Eu não gosto dos óleos essenciais da fitoterápica que vende em qualquer farmácia. Eu acho péssimo os óleos essenciais deles, tá? Eles são muito adulterados. Eu peguei um óleo essencial de eucalipto, que é muito barato óleo essencial de eucalipto, e pinguei numa folha de papel. A folha fica onduladinha, assim, que mostra que tá adulterado, porque o óleo essencial é volátil, ele tem que molhar e ir embora. A folha tem que voltar a ficar normalzinha. O óleo da fitoterápica, ele fica todo ondulado, porque acrescentou algum óleo vegetal. O óleo vegetal, ele é mais pesadão, e aí ele faz isso com a folha de papel, tá? Deixa eu ver, pode inalar eles naquelas máquinas inaladoras? Não, não pode, tipo, de fazer inalação, quando você faz inalação, não, não pode. O óleo essencial, ele é muito forte. Tem uma pecinha lá dentro que quando ele não é de aromatizador assim, ele derrete. Olha só, eu comprei um da China, sabe, gente? China. Olha isso, tomara que dê pra ver. Tá vendo que aqui tá tudo cheio de ranhura? É o óleo essencial. Olha o que ele fez com esse plástico. Ó, que bonitinho. Era pra ser assim, ó, pra andar no meu carro, né? Que eu vou pôr no carro, ficar lá sentindo óleos essenciais e tal. Não funcionou. Ele fez isso, ele quebrou. Mas eu deixo ele guardado aqui porque eu preciso mostrar. Porque tem gente que quer tomar óleo essencial de limão, viu? Pois é, tem gente que quer tomar. Vários vendedores da Terra, eles ensinam as pessoas a pingarem uma gota na água e tomar todo dia, porque ajuda, no sistema imunológico e tudo mais. Só que o problema é que o óleo essencial, ele não se dilui em água. E aí, quando ele chega na sua mucosa, ele começa a fazer isso que ele fez no plástico, ele faz dentro de você. E aí tem gente que começa a ter úlcera, a ter problema gástrico severíssimos por conta disso, tá? Reação alérgica, já vi de tudo, pessoal. Então, por favor, eu não indico, porque assim, o óleo essencial, ele faz muito, muito efeito na inalação e diluindo e passando na pele. Para que que você vai tomar? Mas enfim, tem pessoas que tomam, tá? Você quer tomar? Quer tomar? Beleza, então dilui ele, tá? Coloca dentro de uma cápsula, vende cápsula no Mercado Livre. Aí você pega, dilui ele no óleo vegetal, enche a cápsula, fecha a cápsula e toma, tá? Só que assim, eu não recomendo, tá? Então, por quê? Você precisa saber por quanto tempo você vai tomar e qual é essa dosagem. Então, vai ser uma cápsula, duas por dia? Como que você vai saber? Entende? Eu sei como passar essa informação, só que o problema é que eu preciso saber qual que é o problema, eu preciso saber qual que é a massa dessa pessoa, quantos anos ela tem, se é homem, se é mulher. Você precisa de ter muita informação para poder saber qual que vai ser a janela terapêutica para auxiliar essa pessoa e no que ela precisa ser auxiliada, tá? Precisa ver isso. O que que vai te ajudar? Então, eu não recomendo ingestão, tá? O óleo essencial de limão, ele é maravilhoso e você vai conseguir obter, assim, os benefícios maravilhosos dele só através disso, tá? Inalação e passando na pele, tá? Deixa eu ver. Para os fungos das unhas, o que recomenda? É muito bom. Quando você tem fungo na unha, você tem que fazer uma mistura de cravo, que precisa ter um eugenol fortão ali. Então é bom você ter cravo, tomilho e a melaleuca, tá? Você mistura esses três, porque aí você tem um fungicida muito bom. Mas é isso, tem que passar 3 vezes ao dia no dedo que tá com problema e pelo menos por 28 dias. E aí você vai ver sua unha voltar ao normal. É muito, muito bom, tá? Deixa eu ver, rosa é meu favorito. Ele é um óleo feminino, ele é tão, tão. A Native tem procedência? Eu não conheço Native. É uma marca de óleo essencial, Bia? Eu não conheço. A Just eu já ouvi falar, mas eu nunca usei, não sei dizer. Eu não sei dizer se ela é boa, mas eu já vi essa marca sim. Qual foi o primeiro que você falou? Ai, qual que eu falei primeiro? Fran, fala pra mim. Primeiro do quê?
Não, a primeira marca, você falou a marca. Eu não lembro. Você falou uma marca aí de óleo sem ser o Doterra. Tiveran. Tiveran, Hã? mas eu não sei escrever. Eu ia pedir para ela escrever. É Tiveran que fala? Eu tenho um aqui de alecrim, ó, essa aqui, ó, Tisserand. Não dá para ver, a gente não Vou escrever consegue. para vocês. Acabei de escrever aqui para vocês. É muito, muito bom os óleos essenciais. Se eu não me engano, é americana essa marca. Se eu não me engano, é americana também, mas eles têm venda aqui no Brasil. Tem aquela, eu não sei se tem ainda, mas que era muito bom também, aquela Young Living. Nossa, muito bom os óleos essenciais deles também, tá? Gostava bastante, mas eu acho que eles fecharam as operações deles aqui no Brasil também. Mas é muito bom. E aí, vocês podem fazer assim, três coisas assim muito legais para vocês fazerem. Então, existem esses inaladores pessoais, tá? Parece um OB, né? Então é assim, ó, tem a tampinha, fecha, aqui dentro vai um batoque de algodão. E aí você tira esse batoque, pinga 5 gotas desse óleo essencial de limão, fecha e aí você anda com isso aqui. Porque o que que acontece? Quando você pega um óleo essencial e pinga, ele vai embora, você gastou. Mas se você deixa ele fechadinho aqui, gente, você vai utilizando ele por 2 meses seguidos, assim você vai sentir o aroma dele. Então você economiza, tá? Por isso que eu acho muito importante vocês comprarem e adquirirem um inalador pessoal, tá? Então é isso. E aí você já faz uns três. Porque um você deixa no carro, outro você deixa na bolsa, outro você deixa do lado da sua pasta de dente, e aí você vai utilizando. Porque quando você assume um óleo essencial, você assume esse óleo. Por exemplo, você tá ali com depressão. Não foi do dia para noite que você ficou com depressão, tá? E não vai ser do dia para noite que inalando uma vez o óleo essencial que você vai deixar de ter depressão, né? Do mesmo tempo que você levou para chegar na depressão, não vai ser tanto assim, mas você precisa ter um compromisso ali com esse óleo. E aí sim você vai ver os resultados assim. E eu falo para vocês, em menos de 2 dias você já tá outra pessoa, se você vai fazendo tudo direitinho, tá? E é isso. E não é, fiquei bem, para. Não, você precisa fazer seu cérebro entender que agora você está recebendo esses estímulos, tá? E aí você tem que fazer pelo menos por 28 dias. E aí você tem esse inalador que te ajuda muito. A questão de diluição. Além de ser seguro, porque se você colocar, ele pode manchar a sua pele, ele pode dar algum tipo de reação. O óleo vegetal, ele segura mais o óleo essencial, tá? Porque o óleo essencial ele é volátil, ele vai embora rapidinho. E o óleo vegetal não. Então, quando você dilui, você passa na pele, ele vai ficar atuando por mais tempo ali no seu corpo físico, tá? Então, você vai receber mais benefícios por mais tempo desse óleo essencial, tá bom? Então, você faz isso, né? Lembra da diluição: 10 ml para 2%, 6 gotas, tá? Que é a colher de sobremesa. E é isso. Aí depois você faz uma regra de 3, dependendo, você vai ter um frasco maior, assim, por exemplo, de 50 ml. E aí você vai fazendo uma regrinha de 3 para poder chegar na quantidade de gotas, tá? Algo que é muito gostoso e que você pode fazer também é fazer como se fosse um perfume, vai. Mas é um spray para você utilizar e você pode passar no corpo. Então, você compra ali. É sempre importante você comprar assim num frasco âmbar, porque essa cor ela o óleo essencial é um óleo vivo, ele é vivo, né? E o que que acontece? Conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo as propriedades. Então, se você puder guardar seus óleos essenciais dentro da geladeira, melhor, vai conservar mais as propriedades do óleo essencial, tá? E sempre deixar em lugar escuro, tá? Se você não for deixar dentro da geladeira, assim, não, minha geladeira não dá, tá muita coisa lá, então deixa dentro de um lugar bem escuro, porque quanto mais escuro, mais tempo o seu óleo essencial vai ter de vida, tá? E aí você pega um spray como esse aqui, ó, tá vendo? Não dá pra ver, né? Mas enfim. Você vai pegar e colocar só um pouquinho de álcool. Pode ser, eu gosto de usar o álcool de cereais, tá? Mas se você não tiver, pode ser o álcool normal ou o Solubol, tá? Você acha esse produto na internet.
E aí você coloca para poder diluir o óleo essencial. Então você coloca um pouquinho aqui de álcool, tipo, meu, um pouquinho assim, sabe? Não dá nem um dedinho de álcool. E aí você coloca, por exemplo, se você pegar ali, meu, 30, 40 ml, e aí aqui você pode diluir mais. Então, se você for fazer a 5%, você vai colocar 60 gotas de óleo essencial. E aí você dilui. Você põe só um pouquinho e dilui. Assim que ele diluir, você completa com água, tá? E aí você pode dispersar no ar, tá? Porque, como eu falei para vocês, o limão, por ser um monoterpeno, ele é um antisséptico muito poderoso. Então você dispersa ele no ar, tá bom? E é bom porque ele eleva o seu campo vibratório também, além de deixar um cheiro muito gostoso, tá? Ah, eu acho que é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo, mas alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqueles colares que colocamos o óleo, sobrecarrega o nariz. Sobrecarrega um pouquinho, mas menos, porque ele é volátil, né? Você tem o colarzinho e você pinga o algodão, né? Tem um algodãozinho normalmente dentro desse colar. E aí ele volatiliza rápido, então depois de um tempo você já não tem mais óleo essencial lá, ele vai rápido, tá? A não ser que seja aquele. Como que é o nome? Tem um que é uma pedra vulcânica. Aí, se ele ficar segurando muito, você vai sentir muito o óleo essencial. Então, isso pode sobrecarregar, sim, um pouquinho o sistema olfativo, sim, tá? Mas é importante você, se você tiver aquele com algodão, por exemplo, eu tenho um que eu gosto muito, que é de cerâmica e vai um algodãozinho. Aí você pinga lá um pouquinho, mas rapidinho ele vai embora. Então, aí é tranquilo você utilizar, tá bom? Aqueles colares. Ah, e da Laszlo aqui que eu vi que você perguntou. A Laszlo, eu gosto muito da Laszlo também e da Oxadi. Obrigada, ainda bem que você lembrou, Fran. Obrigada. Eles são muito bons também, os óleos essenciais deles, tá? A Oxadi é maravilhoso também, tá? É que, meu, é do sul, a Oxadi acaba ficando caro o frete, mas quando você puder comprar, vale muito a pena. A camomila azul da Oxadi, assim, nossa, perfeita, assim, é muito boa. Deixa eu ver, oi, Helene, você tem algum curso? Então, eu tenho um curso que está na Hotmart, que é dos óleos essenciais para os chakras, tá? Para elevar a vibração dos chakras. Tem uma questão que eu tô até revendo, porque o que acontece? Muitas pessoas que compraram falaram, ele parece que você fez um curso para uma pessoa que quer ser aromaterapeuta também. Aí algumas pessoas eu não quero, eu só quero saber quais são os óleos essenciais, né? Então, assim, não é um curso tão caro, mas é um curso que eu explico muito sobre a química dos óleos essenciais, explico muito sobre a botânica dos óleos essenciais. Então, é um curso mais denso, realmente. Então, eu realmente vou começar a preparar alguma coisa um pouco mais leve, para quem quer só usar no dia a dia, para poder ter aquela facilidade, tá? Mas obrigada por perguntar. E quem não me segue ainda, tem um Instagram ali, ele é o Eliani com Y no final, o Emura. Lá eu sempre coloco algumas coisas de óleos essenciais, então vocês podem me acompanhar por lá também, tá? E aí tem todos os meus contatos. Normalmente eu faço atendimento terapêutico e aí eu faço antigamente eu fazia só aromaterapia clínica. Só que encarece demais, né? Porque imagina, eu fico ali 1h30 com a pessoa fazendo anamnese. Aí depois de conversar com a pessoa, eu fico mais 2 horas estudando o caso dela. Se ela toma medicamento, eu fico lendo a bula dos medicamentos para ver se não vai ter reação com o óleo essencial para poder fazer a melhor escolha. E aí, depois que eu escolhi os óleos essenciais, eu tenho que montar todo o tratamento dela, que é com inalador, spray, sabonete, creme, rolon. Enfim, encarecia demais, assim, para eu poder atender uma pessoa assim, agora eu devo estar em torno de uns R$ 800. Então, eu comecei a mesclar e faço tratamento com florais de bar e utilizo o óleo essencial, mas só no roll-on ou com o inalador pessoal, e isso já dá um up na pessoa tão maravilhoso. Então, também faço esses atendimentos terapêuticos, tá? E aí você me encontra também pelas redes sociais. É isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta? É verdade, né, Fran? A gente já passou também. Ai, gente, então é isso. Muito obrigada por hoje. Se vocês depois verem alguma dúvida, alguma coisa, não hesitem em me perguntar, me chamem. Quem tem meu WhatsApp já me chama, quem não tem, me chama pelo Instagram, tá bom? E é isso. Obrigada, pessoal. E uma linda Páscoa para todos vocês. Um beijo. Obrigada, Bia. Você também é maravilhosa. Beijo.
Beijo, boa Páscoa para vocês. Obrigada.